a família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Quero saudar a todos nossos queridos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema traição no casamento. Como superar? Este é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que alegria, que satisfação poder estar com vocês, sempre trazendo assuntos que são interessantes para o relacionamento da família, do casal, de modo geral. Bem, nós escolhemos para conversar no programa de hoje o tema traição. É um assunto muito delicado, traição no casamento e como superar uma traição no casamento. Nós vamos discorrer sobre esse tema e vamos ler uma passagem bíblica para nosso embasamento no programa de hoje, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 4. É bem conhecido, né? Que diz assim a palavra de Deus. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 4. No livro de Provérbios também tem uma passagem bíblica, Provérbios capítulo 6 e o versículo 32, que diz o seguinte: mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói, diz a palavra de Deus, a própria alma. Provérbios 6 e o versículo de número 32. Traição no casamento. Como superar uma traição? A palavra de Deus é muito clara quando o escritor aos Hebreus, ele diz que o casamento ele deve ser honrado, deve ser respeitado, deve ser honrado por todos, né? Bem como o leito conjugal, a vida relacional íntima do casal. E que deve conservar puro, pois Deus julgará aqueles que vivem praticando atos imorais e também os adúlteros. E o sábio Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, ele diz que o que comete adultério com uma mulher, ou vice-versa, né? Tem falta de entendimento, né? E aquele que assim procede, ele termina destruindo a sua própria alma, a sua própria vida. Então, a traição, meus queridos, é um relacionamento em um dos momentos, vamos dizer assim, a traição é um relacionamento que, se não for o pior,
é o mais difícil de se aceitar e de superar. A traição em um relacionamento. É um momento tão difícil, né? Que diríamos que não sei se é o pior ou se é o mais difícil de superar. Você descobrir ou você flagrar uma traição, pode ser um momento muito devastador, muito crítico para ambos os cônjuges, né? Mas eu quero dizer a você que é possível, né, superar a situação e recuperar a autoestima de um casal diante de um quadro de infidelidade conjugal. Nós sabemos que toda traição tem um preço muito alto a pagar. E nós vemos na palavra de Deus que Deus deixou registrado, porque Ele mesmo pensa sobre a traição, sobre este assunto. O versículo de Provérbios 6:32 diz que o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento, e aquele que faz isso destrói a própria alma, a sua própria vida, né? Infelizmente, mais de 50% das pessoas que vão ao altar fazer votos de amor e fidelidade, veja bem, mais de 50% dessas pessoas não estão levando a sério suas próprias palavras de fidelidade, de juramento. Elas não estão honrando com seus compromissos assumidos, e assim elas acabam praticando a traição no casamento. Mais de 50% dessas pessoas. E o que é mais grave ainda, hoje em dia, segundo pesquisas, cerca de 75% dos homens e 63% das mulheres acabam consumando a traição no casamento até os 40 anos de idade. Porque seja, aliás, até os 40 anos de casado. Então, é um número alarmante de infidelidade conjugal sendo praticada. 75% dos homens e 63% das mulheres, elas acabam praticando a infidelidade até os seus 40 anos de casamento. O que isso sinaliza? Isso sinaliza até mesmo uma ameaça contra as futuras famílias. Pois é um atentado, podemos dizer assim, contra o casamento, que deixa rastros de destruição, não só na vida do cônjuge, mas principalmente, especialmente na vida dos filhos também. A infidelidade conjugal, meus amados, nós podemos dizer com muita ênfase que é uma punhalada, uma facada nas costas de toda a família. E que a traição do casamento, ela é muito amarga. E também é uma violação e desrespeito aos votos feitos perante as pessoas e perante Deus também. É uma traição, é uma violação aqueles votos que foram feitos perante o altar, perante a testemunha e perante Deus especialmente. Quando nós vamos ao altar fazer os votos de casamento, o próprio Deus é testemunha disso. Malaquias, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: porque o Senhor
Ele foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus foi testemunha. Os valores, meus amados, os valores morais que preservam a integridade e a fidelidade no casamento estão sendo pisoteados pela mídia e até, vamos dizer, nas cortes judiciais. Nas cortes judiciais. As verdades que serviram de alicerce às famílias e à sociedade durante séculos, hoje serve de zombarias nos meios sociais. Essa é que é a realidade. O casamento tornou-se uma experiência passageira em nossa sociedade cada vez mais imoral. Hoje em dia, muitos estão trocando de cônjuge como se troca de roupa e a sociedade aplaude o conceito equivocado e podemos dizer até idiota, de que o amor é eterno enquanto ele dura. A traição no casamento, ela é vista como uma conquista pela nossa sociedade e nos espetáculos de televisão, e não como uma decadência. A nossa sociedade vê a traição como um espetáculo e não como uma decadência. A mídia mostra a infidelidade e a traição no casamento como uma aventura atraente e apaixonante. Mas, na verdade, o seu fim, meus queridos, é angustiante, é amargo. Quando nós conversamos com pessoas cuja mente já está completamente contaminada e enganada pela perversão, nota-se que a traição no casamento ela é incentivada e comentada como, vamos dizer assim, uma aventura apaixonante em lugar de mostrar seu perigo iminente. No fim, eu digo a vocês, no fim da estrada do adultério, da infidelidade conjugal, da traição, estão a vergonha, a desonra e a morte. No final, é isso que eu espero. Provérbios capítulo 5, o versículo 3 a 5 diz: porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Então a traição, meus queridos, é muito calamitosa. As consequências são muito terríveis. Não vale a pena. Não permita, então, eu digo a você, não permita que as armadilhas do pecado enganem o teu coração e venha destruir você e a sua família. Não permita, meu irmão, meu querido. Eu lhe incentivo, invista em seu casamento, no teu relacionamento com o teu cônjuge. Invista tempo, invista atenção, dedicação, amor, paixão, tudo isso no seu relacionamento. E não permita jamais cair na ilusão que para o mundo tem se tornado tão comum. Não. A recomendação bíblica é clara a respeito do casamento. Diz: o relacionamento sexual e o romance devem ser mantidos e alimentados por marido e mulher. Estes, segundo
Eclesiastes 9:9, deve alegrar-se com o amor um do outro apenas. Diz assim, Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Identifique, meu querido irmão, meu amigo, identifique e remova barreiras, conceitos e crenças que estão atrapalhando o teu relacionamento, abrindo portas para o pecado. Vigie, veja o que está levando você a esses caminhos. Provérbios 5:15 diz assim, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Deus te deu um maná tão precioso, uma fonte tão inesgotável, e você procura fontes em outras cisternas. Só quem já foi traído sabe o que isso pode gerar do ponto de vista emocional. Trata-se, vamos dizer assim, de um misto de sentimentos que são experimentados de forma diferente por cada pessoa. Cada um tem o seu estilo de enfrentar. Entre as dores mais comuns relatada pelos que sofreram, passaram por este tipo de problema, os mais relatados são decepção, tristeza, mágoa, culpa e muita raiva. As pessoas traídas são constantemente atacadas. Elas sofrem com pensamentos, sonhos, até mesmo sintomas físicos como coração acelerado, taquicardia, tremores, respiração ofegante, simplesmente por lembrar do fato da traição. As consequências são terríveis. No entanto, meu amado, meu querido irmão, meu amigo, há situações em que a traição tem perdão, não está tudo perdido, e o relacionamento pode ser retomado, principalmente quando se percebe sinais de arrependimento em um dos cônjuges ou do cônjuge que traiu, principalmente quando permanece uma relação muitas vezes forte, com afeto, a cumplicidade e o companheirismo, pode ser que esse relacionamento ele retorne a ser fortalecido. Traição no casamento, como superar? Nós vamos fazer nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Nós já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre traição no casamento, como superar. É o assunto que nós estamos dialogando no programa de hoje. Muito bem. Então, como superar uma traição no casamento? É um assunto à parte quando se fala na quebra de confiança entre o casal. Sem dúvida, nós sabemos que as consequências dessa traição durante um casamento afetam não somente o aspecto mental, mas também físico e emocional do casal. Agora, tudo isso pode comprometer o estado
de união a dois. Principalmente se for reconhecido que a traição desestruturou o relacionamento a ponto de não mais poder segui-lo de maneira saudável. Porque aquele relacionamento ele não tem mais como conseguir se manter. Perdoar uma traição não é uma das coisas mais fáceis de fazer. Não, nós reconhecemos isto, é verdade. É preciso gostar muito da pessoa e acreditar que vale a pena investir na relação para que esse processo aconteça de verdade. Sim, é um processo e exige muita paciência da parte do traidor, assim como um enorme investimento de energia, vamos dizer assim, dos dois, de ambos. Os dois precisam se envolver realmente, né? Então, o que fazer quando se descobre uma traição no casamento? É uma das primeiras perguntas feitas por aqueles que têm que enfrentar essa situação. O que eu devo fazer? Por onde eu devo andar? Qual atitude eu devo tomar? De fato, eu diria a você, superar uma traição no casamento não é nada simples. Porque, afinal, ao casar-se com alguém, nós sabemos que o objetivo que se tem é permanecer fielmente casados, unidos, até que a morte separe. E nunca uma separação. Porque ela é dolorosa, ela é complicada, ela é destruidora. No entanto, meus queridos, a traição é um ato que, por si só, ele rompe essa confiança do laço matrimonial. E isso implica em desafios para superar tudo isso. É um desafio. Então, para superar uma traição no casamento, existem duas saídas. A primeira saída é você perdoar quem lhe traiu e decidir salvar o seu casamento. Essa é a primeira atitude e talvez a mais aconselhável. Se perdoar, né? E partir para a recuperação desse relacionamento, né? Salvar o seu casamento, né? E a outra opção seria perdoar o traidor e superar o trauma, as dores decorrentes dessa traição, mas não decidir não mais continuar o relacionamento. Seria outra atitude, outra opção. Você perdoa, mas não quer mais manter esse relacionamento. Você fica para lá e o outro fica para cá. São essas duas situações que você pode se defrontar ou assumir. Então, como superar uma traição no casamento? Eu diria para você, envolve muita paciência e seguir os passos certos a fim de se acalmar depois de descobrir o fato e pensar racionalmente sobre o que fazer. Então, quais seriam as atitudes que nós poderíamos tomar na recuperação para superar uma traição? A primeira atitude que você deve tomar: não se culpe, né? Uma das maiores consequências da traição no casamento é exatamente a pessoa que sofreu o ato, que foi traída, de pensar que a culpa é dele. Eu sou o culpado, eu sou a culpada. Então não se culpe. Na verdade, raciocinar dessa maneira pode prejudicar bastante a sua autoestima, né? Porque passou. Agora é hora de você verificar o que sobrou depois da traição, a fim de verificar se será possível, se há solução, se há opção para salvar esse casamento. E uma das frases que pode ajudar a superar a traição no casamento é que quando um não quer, os dois não brigam.
de fato, buscar tentar voltar atrás para algo que já aconteceu, não é possível. É agora reconstruir, refazer. Isso tem uma série de etapas. A segunda opção, ou seja, atitude para recuperar, para superar uma traição. Dê um tempo. Sim, não tome atitude, decisões em tempo de crise. Deixe as águas se acalmarem. Para enfrentar a situação da melhor maneira possível, talvez seja necessário se afastar um pouco da pessoa que ele traiu, né? Afinal, enquanto você mantém aquele contato próximo, é inevitável não lembrar do acontecimento e até mesmo não se exaltar com isso. Então dê um tempo. Em terceiro lugar, converse com quem traiu. Converse. O diálogo é importante, é fundamental. A base para superar uma traição no casamento é o diálogo, é a base. É o fundamental. Muitas vezes se cria toda uma visão da traição baseada no que os terceiros falaram do acontecimento. Apenas alguém falou, alguém disse. No entanto, é importante, meu amado, que um casal busque resolver essa questão conversando, não ouvindo o que os outros dizem. Aí porque é importante que nesse momento de diálogo, os cônjuges, as partes envolvidas, elas estejam tranquilas, a fim de que a emoção não fale mais alto. E o que é conversar? Durante essa conversa, vocês podem verificar muitas coisas. Como, por exemplo, quais foram as intenções da pessoa que traiu para cometer o ato? Quais foram as intenções dele? Por quê? Né? Conversar, dialogar. Por quê? Se quem praticou a traição está verdadeiramente arrependido, se aquela pessoa está arrependida, quer continuar, quer reconstruir, isso está dentro do diálogo, da conversa. Conversa amigável, respeito, né? Verificar se há possibilidade de salvar o casamento, mesmo depois da traição, se há, quais são os parâmetros, as vantagens, as desvantagens, né? Verificar também o que se pode melhorar para que isso não volte mais a acontecer. Se o desejo dos dois é retornar ao relacionamento. Então, converse, né? Dê tempo, não se culpe. Isso faz a grande diferença na recuperação de um relacionamento. Outra coisa, você sente raiva, nós sabemos disso, você está chocado, devastado, obcecado, né? Porque essas são apenas algumas das reações estressantes, mas inteiramente normais, as traições em um relacionamento. Você pode estar com esse quadro devastador, chocado, raivoso, mas tenha calma, tenha paciência, né? Tenha esperança, dê tempo. Vamos conversar. Se é que o cônjuge traidor quer conversar, quer diálogo. As consequências, meus amados, de uma traição para quem foi traído são muito sérias. Como, por exemplo, quem foi traído vai ter dificuldade de confiar novamente. Quem foi traído. Quem foi traído vai ter problemas
com sua autoestima, as suas emoções. Vai ter sempre aquele sentimento de respeito, que foi desrespeitada, que foi desrespeitado. É aquele período de luto, onde vão se readaptar àquela situação. É um período de luto, trauma emocional, são consequências. Desesperança em relação ao amor, frustração de expectativas em relação ao relacionamento. São consequências que realmente são drásticas, são avassaladoras na vida daquela pessoa que foi traída. Por isso que ela precisa ter muito apoio, de muita ajuda, de pessoas amigas que possam realmente estar ao seu lado e dizer: eu posso te ajudar. E a justificativa, muitas vezes, de quem traiu, são justificativas, muitas vezes, que não justificam, né? Como, por exemplo, o tédio. Pessoas que sentem-se sozinhas ou sem atenção, não conseguem realizar atividades que proporcionam satisfação. Outros justificam a indiferença do parceiro, que não dava a devida atenção. A solidão, muitos justificam, foi por causa da solidão em que estavam. Ele ou ela não cuidava, não estavam juntos, não tinham lazer. Outros por vingança, atitude do parceiro, ou então busca de atenção, muitas vezes. Essas são justificativas que aquele que traiu muitas vezes quer colocar dentro do pacote. É aquela excitação pelo proibido, aquela aventura sexual, ou então vontade de terminar o relacionamento. Então, as justificativas são muitas, mas que não justificam, porque tudo isso faltou exatamente aquele cuidado, aquela fidelidade aos votos que foram feitos lá no altar. Aqueles votos de fidelidade até que a morte separe. Finalizando, meu querido, meu irmão, eu digo a vocês, nossa vida é como uma autoestrada, onde devemos obedecer aos alertas de trechos com alto risco de acidentes. Nossa vida é uma autoestrada. Muitas vezes é preciso diminuir a velocidade. Precisamos vigiar, olhar. Deus jamais compactua com o pecado. Mas uma coisa eu sei: Deus restaura o pecador quando há arrependimento genuíno, quando há desejo de uma vida correta em sua presença. Aí eu lhe digo, ainda é tempo de buscar restauração e consertar aquilo que o inimigo estragou, meu amado. Sempre é possível reconstruir os muros que foram derrubados, restaurar um casamento atingido por um adultério. Não esqueça uma coisa: os erros do passado não precisam ser repetidos. Não. E digo mais a você, sempre haverá cura, desde que haja arrependimento, porque Jesus Cristo se entregou por nós e será nosso advogado, desde que estejamos dispostos a não pecar mais, voltar para Ele e segui-lo até que Ele volte. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Queremos agradecer pela sua preciosa audiência. Mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar. Pedir para Deus nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar força para superar
as tentações, os acidentes das estradas da vida, que pode levar à infidelidade conjugal. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está no céu, nós te adoramos, Pai, te louvamos por aqui estarmos juntos, mais uma vez reunidos em teu nome, Pai querido e amado. Eu te peço uma bênção especial, Pai Santo, por todos aqueles que nos escutam, Senhor, nessa oportunidade. Pai querido, dá-nos graça, força, sabedoria, para que possamos caminhar, Papai, nos caminhos retos de fidelidade. Que haja relacionamentos sadios, abençoados, ó Deus, entre os casais, entre os cristãos, entre todos. Pai Santo, eu te agradeço e te peço essas bênçãos todas no eterno e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa